isso para a Secretaria Nacional do Consumidor, para que eles fizessem a notificação. E qual é a resposta para o consumidor, ministro? Quem vai bancar esse prejuízo? De quem é essa responsabilidade? Até o momento, 200 mil imóveis sem energia em São Paulo. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a obrigatoriedade, nesses casos de mau funcionamento do serviço, de que o fornecedor faça a reparação do dano. Essa foi a razão pela qual ontem orientei o secretário nacional do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça, para que fizesse a notificação e já indagasse da empresa como serão os canais ágeis para que as pessoas apresentem suas demandas e que, com isso, haja resposta efetiva para lares e comércios. Então, o trabalho nosso é nesse sentido da mediação inicialmente. Espero que a empresa tenha uma conduta ética, cumpra a lei e não seja eventualmente necessária uma judicialização. É um sistema nacional, o PROCON de São Paulo também está atuando, o Ministério Público de São Paulo. Então, afirmo que a orientação do presidente Lula é no sentido de proteger os direitos dos consumidores profundamente lesados em razão da dificuldade do restabelecimento desse serviço essencial. Olha, Ministro, ministro, bom, no caso do serviço não, fornecimento de energia elétrica, é uma concessão federal, né? E o senhor tomou a iniciativa, está mencionando aqui o Código de Defesa do Consumidor, mas chama a atenção uma certa inação da ANEEL, que é a agência que cuida ou que deveria cuidar deste setor, né? E é um silêncio, não quero indispô-lo com colegas de ministério, nada disso, mas há um silêncio do ministro Alexandre Silveira, né? Acha que também neste caso seria adequada uma ação, afora esta que o senhor já encomendou à sua equipe, uma ação também da ANEEL para chamar à responsabilidade esta empresa, essa Enel, que fornece energia em São Paulo? Eu conheço o ministro Alexandre Silveira há algumas décadas, fomos deputados juntos e somos colegas de governo, e ele tem se revelado uma pessoa muito atenta a todos os problemas da sua área. Evidentemente, são sistemas complementares. Uma coisa é o Sistema Nacional do Consumidor, outra coisa é o tema da regulação. E tenho certeza que o ministro Alexandre Silveira, e orientando a ANEEL, que tem independência funcional em face de ser uma agência, vai tomar também as providências relativas à regulação. Essa esfera da reparação do dano, sem dúvida, está sob a égide ou sob a regência do Código de Defesa do Consumidor. Então, são sistemas paralelos e o ideal é que ambos funcionem com a máxima velocidade possível. ministro, boa tarde, Sakamoto aqui, prazer em vê-lo. Ainda falando na questão das chuvas, né, do que aconteceu aqui em São Paulo, por conta, depois da demora da ANEEL de religar, de restabelecer o fornecimento de energia para milhões de paulistanos, o pessoal começou a discutir, né, muita gente começou a discutir a qualidade da privatização de serviços essenciais, né? E aí, porque a ANEEL teve corte de pessoal, né? Aumentou o lucro, cortou pessoal, diminuiu manutenção preventiva, né, ao longo do tempo. E aí a questão da Sabesp foi colocada na mesa, né? A empresa de saneamento básico de São Paulo. O senhor, nesse sentido, o senhor, como é que o senhor vê isso? O senhor avalia que isso pode atrapalhar a privatização da Sabesp, coloca bons argumentos na mesa para questionar essa privatização desse serviço público essencial? Sakamoto, não é algo em relação ao qual o governo federal tenha autoridade, porque se trata de algo remetido à autonomia federativa do Estado de São Paulo. Agora, evidentemente, a posição política, a posição do nosso governo, liderado pelo presidente Lula, é bastante conhecida, no sentido de não ter dogmas. A questão central é esta: entender que não há uma regra priorística que defina se tal ou qual serviço deve ser público ou privado. Portanto, é falsa a ideia de estatizar tudo, é claro que é falsa. Por outro lado, está se revelando absolutamente falso o outro mito ideológico, segundo o qual privatiza e resolve.
Então, é essa chave de equilíbrio, de ponderação, que os fatos vão conduzindo à reflexão de todos nós. Então, me parece que, no caso desses serviços rigorosamente imprescindíveis, definidos juridicamente como essenciais, é preciso ter um cuidado adicional. Uma coisa é, de fato, cuidar de uma atividade puramente econômica, um banco, por exemplo. Outra coisa bem diferente é cuidar de algo sem o qual não existe vida. Então, essa é a posição de equilíbrio que o governo do presidente Lula vem adotando no que se refere àquilo que está sob a autoridade do governo federal. Ministro, eu queria aproveitar os seus conhecimentos legais para saber do senhor em que medida o consumidor de energia elétrica de São Paulo está protegido e qual é a perspectiva de que ele seja ressarcido no seu prejuízo, seja no dano pela manutenção de ou pela ausência do serviço por mais de 70 horas, seja pela a comida que estragou na geladeira, o equipamento eletrônico que pifou. Qual é a perspectiva desse consumidor ser ressarcido a partir da iniciativa do seu ministério, que está na esfera federal e a encrenca está se dando lá no município, no estado? Qual é a perspectiva com a qual o senhor trabalha de tempo e de efetivação da restauração desse direito? Quanto ao direito de reparação, não há nenhuma dúvida, porque o mau funcionamento do serviço, pelos vários fatores já revelados, inclusive aqueles que Sakamoto mencionou há pouco, configura a incidência do Código de Defesa do Consumidor. O que nós estamos exigindo nesse momento da empresa, nesse instante, é o estabelecimento de um canal de acesso rápido, simples, para que as pessoas apresentem seus danos e a empresa fixe um prazo para a reparação. Então, a atuação do governo federal é nessa dimensão coletiva, nessa dimensão dos interesses de todos os paulistanos, paulistas em geral, que foram atingidos. Exigir conduta da empresa. Se a empresa eventualmente não adotar, abrem-se dois caminhos. O primeiro, a aplicação de sanções administrativas, vale dizer, multa, por exemplo, por parte da Secretaria Nacional do Consumidor. E, de outro lado, o outro caminho é os consumidores, por intermédio de associações ou mesmo do Ministério Público, judicializarem isso perante a Justiça Paulista e, com isso, haver uma liminar coletiva. Digamos que esse me parece o cenário ideal. Eu quero crer que uma grande empresa de atuação internacional e sendo concessionária de um serviço tão importante vai zelar pela sua credibilidade. Então, Josias, eu acho que a empresa vai cumprir essa orientação que nós estamos dando. Se não cumprir, o que eu lamentaria, é claro que nós vamos tomar as providências, inclusive... Quando vence o prazo, multa, esse prazo que o Ministério deu? O prazo e a multa seria de quanto, ministro? A multa pode chegar a 50 milhões de reais, dependendo do caso, e teria que ser aferida a dosimetria, caso a caso, mas não há dúvida da essencialidade do serviço e, portanto, da essencialidade e da dimensão da lesão. Por outro lado, prazos. Como disse, a nossa aposta inicial, Fabíola, é que a empresa virá com uma proposta concreta. Seria uma mediação, é o que nós estamos buscando agora. Se a empresa não tiver a conduta adequada, aí, claro que nós vamos fixar um prazo para duas providências. A primeira, a abertura do canal de recebimento das demandas dos consumidores, comerciantes, enfim. E, em segundo lugar, estabelecer um prazo de resposta. É claro que tem que ser algo razoável, nós não vamos fixar um prazo em horas. Mas a gente está falando, ministro, a gente está falando, há 4 dias as pessoas estão sem luz. Então... Claro, em relação à reparação do dano, certamente não serão meses, quer dizer, talvez 10, 15 dias para que a empresa providencie a reparação do dano, a indenização. O restabelecimento do serviço, é claro que tem que ser imediato. Aliás, já passou do momento, e isso nós estamos exigindo. Então, a imediatidade é o restabelecimento do serviço. A reparação do dano, alguns dias para que a empresa se pronuncie. Essa é a tendência. Eu fiquei com uma dúvida, ministro, porque uma coisa são esses prazos a que o senhor se refere,
Depois, se a empresa não se manifestar, aí há prazos para ajuizamento, aplicação de multa e tal. A minha dúvida antecede a tudo isso é se neste ofício enviado pelo Ministério da Justiça à empresa, se foi fixado um prazo para que ela se manifeste. 48 horas, 5 dias, essa é a minha dúvida, se existe esse prazo. 24 horas. Acaba hoje. O Muito prazo bem. para a Portanto, empresa. a empresa tem que se manifestar hoje, Isso, junto ao a Ministério. empresa foi notificada ontem e o prazo de resposta é hoje. Assim que finalizar, aí nós vamos ver a resposta para poder definir, a Secretaria do Consumidor definir qual é o próximo passo. Ô, ministro, ontem Ministro, aqui... dentro da... Tá, pode Oi? falar, vai, Sakamoto, pode falar. Ministro, dentro das declarações ontem do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Ricardo Nunes, eles fizeram uma dobradinha de tentar, digamos, federalizar a responsabilidade pelo que aconteceu em São Paulo, né? O prefeito falou que a questão era um problema, era o contrato de concessão de privatização que tinha sido feito de forma errônea, que não previa mudança climática e tudo isso mais. E o governador foi no mesmo sentido, disse que o processo de privatização foi frouxo, é por isso que estamos acontecendo esse problema agora, etc. e tal. Ou seja, nas entrelinhas das respostas de ambos, né, estava jogado no colo do governo federal, colocando que a concessão, inclusive, é uma questão federal. Como é que o senhor vê isso? Né? Porque eu pergunto assim, não é uma questão de fazer picuinha, não, na verdade, mas é para tentar discutir a questão de quem são os responsáveis por cada uma dessas competências, né? O senhor concorda com eles? É uma questão federal, né, o que aconteceu em São Paulo? Qual que é o nível de responsabilidade de cada esfera? Certamente o presidente Lula e nenhum dos seus ministros é senhor de intempéries e também da má gestão da empresa. A empresa é uma empresa privada, lembremos. Então, é claro que não há uma responsabilidade direta neste caso concreto. Agora, evidentemente, o Estado brasileiro, isso que interessa ao cidadão, à cidadã, todo falhou, junto com a empresa. Então, temos o tema da privatização, temos o tema da fiscalização, temos o tema da mitigação dos danos, temos a eventual má gestão da empresa. Eu acho, sinceramente, Sakamoto, que não é a melhor conduta política. Eu vejo que, às vezes, quando se adota esse caminho de culpar o outro, é uma forma de esconder suas próprias responsabilidades. Então, eu acho realmente que isso até configura um certo desrespeito aos cidadãos e cidadãs que estão sofrendo tanto em razão dessa dificuldade que atinge direitos fundamentais, saúde, inclusive, acesso à educação, então, acesso ao trabalho, a pessoas que trabalham de casa. Então, são prejuízos gigantescos. Acho que o momento é hora de resolver e depois rever, inclusive, certos mitos ideológicos que levaram a algumas decisões equivocadas no passado. Ô, ministro, há pouco a gente estava conversando aqui com a nossa colunista, a Carolina Brígido, e ela trazendo a informação de mais uma condenação de Bolsonaro, isso no Tribunal Superior Eleitoral, né, pelo 7 de setembro, questão eleitoral. E aí a gente tratava